As reações negativas do eleitorado de direita surpreenderam o ex-presidente e seus aliados, que estão enfrentando dificuldade para calibrar as críticas. Para a gente relembrar, quando Pablo Marçal deu aquele pico no Datafolha e começou ali a bater boca com os Bolsonaro, a estratégia da família Bolsonaro era ir para cima do Marçal. Eles achavam que o Marçal estava se apropriando da marca Bolsonaro, crescendo muito na direita, e Bolsonaro passou a responder até diretamente postagens de Marçal que o associavam a ele, dizendo nós não, né? Não tem nós aqui. Só que aí veio a decisão da Justiça de suspender as redes de Pablo Marçal. E muita gente na direita começou a gritar censura, né? Ignorando ali o fato de que tem uma acusação contra Pablo Marçal de que ele estaria promovendo abuso de poder econômico. Esse embate, né, entre as regras eleitorais e a questão da liberdade de expressão, ele é antigo, ele vem aí desde 2018, pelo menos, entre a direita e a esquerda. Só que os Bolsonaro ficaram naquela saia justa, porque eles, pela primeira vez, estavam do lado do candidato que estava sendo prejudicado por alguém que estava burlando as regras. Ficaram quietos um tempão, depois Bolsonaro veio a público, dizendo que era contra qualquer tipo de censura, e a partir daí não bateram mais no Pablo Marçal. E a Mônica mostra aqui nessa apuração que aliados ali do Bolsonaro estão dizendo que o problema é do Ricardo Nunes, que é ele que tem que lidar com esse abacaxi que se transformou o Pablo Marçal na campanha. E aí, professor Cláudio Couto, jogo para o senhor essa análise, porque os Bolsonaro ficaram numa situação dificílima, né? Eles precisam combater esse inimigo que vai se apossando dessa posição deles na direita, na extrema-direita, desses valores que eles capturaram na sociedade e deram o nome de bolsonarismo, mas aí não podiam bater de frente com os próprios valores, iam apoiar a censura? Pois é, né? Acho que você colocou a coisa de maneira muito clara, viu, Raquel? Quando você falou, vem se apossando do espaço deles, né? E acho que essa é a questão. Veja, outras figuras, né, que de alguma maneira se vincularam ao bolsonarismo no passado e depois foram escanteadas por ele, eram ou bem subordinados do Bolsonaro, né? Estou pensando numa figura como Joyce Hasselman, ou outra como Alexandre Frota, ou até o Bebiano, enfim, figuras que foram sendo descartadas pelo Bolsonaro ao longo do tempo, né? E outras são figuras que poderiam ser vistas por ele como competidoras, mas não exatamente competidoras no sentido de se apossar do seu espaço, mas de, digamos, disputar eleições com ele, poder, em alguma medida, embolar o grande campo da direita, mas não aquele campo específico da extrema-direita em que o Bolsonaro se colocou como líder inconteste, pelo menos durante um bom tempo. Parece que agora ele já não é mais tão inconteste assim. E eu acho que é esse o receio que os bolsonaristas e os bolsonaristas do núcleo duro, eu estou me referindo, Bolsonaro e família e alguns ali mais próximos dele, é esse o receio que eles vêm tendo. Qual seja, de que se o Marçal crescer demais, pode ocupar o seu espaço. Daí começaram a bater nele. Só que aí perceberam o seguinte: o perigo dele se apossar do espaço do Bolsonaro é tão grande que os próprios seguidores do Bolsonaro, os seus apoiadores no campo da extrema-direita, eu estou me referindo ao eleitorado, também se solidarizaram ao Paulo Marçal e não aceitam esse tipo de ataque que o Bolsonaro desfere contra ele, Bolsonaro e filhos, novamente. Mas que poderia ser feito contra outras figuras da direita, ou mesmo da extrema-direita, mas que são anjos caídos, né? Se desgarraram e estão ali, não precisam ter muita solidariedade ao serem espezinhados pelo Bolsonaro, são também espezinhados pela sua base de apoio. O Marçal parece que está produzindo um efeito diferente, ainda mais quando ele se torna, na leitura deles, vítima de uma perseguição, né? Que seria essa situação dele, obviamente, transgredir a lei e, ao transgredir a lei, sofrer uma sanção e depois vender isso como uma forma de perseguição. Que, aliás, é o tipo da situação que o bolsonarismo criou muito para as instituições políticas em geral e para as instituições de justiça em particular. O que, que é? Uma coisa que eu gosto de chamar de armadilha populista. Eles vão lá, transgridem. Ao transgredir, a justiça é provocada a agir. Ao agir, os pune. Ao punir, ele diz: olha aí, ó,
a justiça está nos perseguindo, né? E aí começam a se colocar como vítima e passar para a população a imagem de que a polícia não, de que a justiça é parcial porque toma o partido contra eles. Armam esse tipo de situação. Pois bem, o Marçal vem fazendo exatamente a mesma coisa, e aí, ao atacá-lo, os bolsonaros se mostrariam não solidários com alguém que é vítima de perseguição do sistema, né, como eles gostam de dizer. Então se colocou numa sinuca de bico e agora tem que fazer esse recuo. Acho que eles estão realmente numa situação que lhes preocupa bastante porque, insisto, eles não têm aí só um competidor ou um subordinado, eles têm um potencial substituto. E isso é uma coisa mais complicada para eles. Léo, e como você enxerga esse recuo dos Bolsonaro? Eles prometeram partir para cima e agora não estão conseguindo cumprir a promessa porque estão, como é que ficaram numa saia justa, né? Iam ser acusados de censura. Como é que eles vão defender isso? Eles estão. Será que existe o bolsonarismo? Ou o que existe é esse sentimento de antipetismo, essa extrema-direita que qualquer um pode capturar? Então, eu tenho uma avaliação um pouco diferente. Eu acho que eles foram para cima mesmo, provocaram, marcaram o território, né? Fizeram, tipo, quebraram, compraram mais brigas com o Pablo do que inclusive apareceu na imprensa. Eu vi outros arranca-rabos, outras faíscas também saírem aqui e ali entre pessoas, aliados deles direto de ambos os lados, né? Houve bastante arranca-rabo. Eu só acho que assim, isso tem uma coisa do bolsonarismo que é muito louca, na verdade, que isso eu dou até parabéns pra eles, pro clã, né? Parabéns, gente. Porque é o seguinte, eles são muito bons no sentido de que eles não precisam fazer uma coisa que fica o tempo inteiro nessa mesma coisa. Eles vêm e vão. Durante o governo deles fizeram isso o tempo inteiro. O pessoal falou: não, agora o bolsonarismo é isso, agora o bolsonarismo foi pra lá, agora o bolsonarismo foi pra cá. Não, eles vão agir de acordo com a necessidade dele de forma pontual. Ah, mas qual que é a estratégia de longo prazo deles? Gente, eles não têm estratégia de longo prazo. O bolsonarismo não funciona assim. O bolsonarismo sempre foi muito reativo. Então, acontece o negócio, eles vão reagir. Inclusive, eles são reativos, inclusive, para o público deles, e sempre foi assim. Tem muita coisa que o Jair, Eduardo, Carlos, Flávio, entre outros, sempre fizeram simplesmente porque o público deles estava clamando que fizessem. Há uma coisa retroalimentada de ambos os lados, não é só que eles manipulam o rebanho também diz que o vaqueiro vai ter que, para onde o vaqueiro vai ter que tocar a boiada. Então, o que acontece? Eu não acho simplesmente olha, não, ele tá mais complicado, então eles têm que tomar cuidado. Não, eles deixaram claro, eles foram para cima, né? Deixaram claro, brigaram, bateram, sabe? O Pablo respondeu altura. Esse final de semana chamou o Bolsonaro de sistema ao lado de Lula, ao lado de outros, depois afagou, etc e tal. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que houve, né, um ataque. Aconteceu é que com a suspensão das redes sociais do Pablo Marçal, naquele momento, você gera para a família Bolsonaro uma situação que, claro, que eles não podem concordar. No começo, até um ou dois aliados de Bolsonaro, né, não foram para tentaram dar uma, sabe, tentar continuar criticando o Marçal e ao mesmo tempo criticar a questão das redes, mas é que tá, com essa questão das redes, eles tiraram o pé, porque para eles tem uma questão maior, né? Eles estão brigando com a Justiça Eleitoral há mais tempo, então eles não vão entrar, não vão brigar com o Pablo exatamente neste ponto aqui. Mas não tenha dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Se o Pablo Marçal continuar avançando sobre o público deles, né, sobre aquilo que eles acham que é o bolsonarismo, eles vão sair de novo e vão atacar o Pablo Marçal. E mais do que isso, né, o Bolsonaro deve entrar na campanha do Nunes mais fortemente, vai gravar coisa, vai atuar, o Eduardo também junto às redes sociais, né? Então, assim, a família vai atuar. Eu acho que eles vão atacar o Pablo quando for para necessário atacar. Então, só para o pessoal lá na frente, as pessoas vão chegar e falar: não, olha, o Bolsonaro mudou de ideia. Não é que mudou de ideia, eles são assim. Eles vão atuar de forma pontual, de acordo em reação a X, Y, Z. Então, o que acontece? O Marçal, inclusive, nesse último, né, no final de semana, o que o Marçal fez? Começou a distribuir: olha, meu sonho é Bolsonaro presidente, Tarcísio governador e eu prefeito. Sabe quem ficou puto? A família Bolsonaro e o Tarcísio, né? Por quê? Porque é o seguinte, isso aqui é só para inglês ver.
O Marçal, uma vez se tornando prefeito, ele se torna presidenciável, por conta própria, sem a ajuda do Jair. E hoje o presidenciável é o Tarcísio, não é nem o Bolsonaro que está com suspenso. O Marçal falou, não, eu na prefeitura vou ajudar, né, a mudar essa realidade sobre o Bolsonaro. O quê? Vai matar todo o Supremo Tribunal Federal e o TSE? Não vai. Não vai sair, não vai mudar isso.